Olá pessoal, com muita alegria, né, queremos dar início aqui mais uma gravação, mais um bate-papo aqui do Shortcast C12 Brasil. E tenho muita honra dessa pessoa que está sentada à minha frente, que além de membro do C12, é empresário já há muito tempo, é meu amigo pessoal, Flávio Hatzky. Flávio, obrigado pela teu aceite de estar aqui batendo um papo conosco de um assunto tão legal, tão bacana que você atua hoje. Mas queria, né, antes da gente começar aí dentro do assunto, Flávio, né, que você se apresentasse. Quem é o Flávio? Né, acho que é legal aqueles que nos ouvem, né, como membro do C12, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas me conte um pouco quem é o Flávio empresário, me conte um pouco sobre as empresas, acho que é legal também, né, você hoje com duas frentes, duas empresas. Então, por favor, né, se você puder passar aí realmente esse histórico, esse resumo do que se resume aí Flávio Hatzky, né, para aqueles que estão nos escutando. Legal. Thiago, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Eu tenho certeza que vamos ter aqui trocas bem bacanas. No nosso grupo, esse conteúdo que foi colocado foi para nós um dos melhores, assim. Então, tenho certeza que vamos ter aqui algumas trocas bem bacanas. Então, eu me chamo Flávio. Eu sou diretor da TG Services. Pela TG Services que eu estou como membro do C12. A TG Services é uma empresa de facilities. Temos hoje em torno de 170, 180 colaboradores e temos uma abrangência local, Curitiba, região metropolitana. É uma empresa que atua com terceirização de mão de obra especializada para limpeza, portaria, vigilância não armada, manutenção predial. E estamos atuando desde 98. Meu pai foi o fundador e hoje eu sou sócio com ele na TG Services. Legal. E também tenho uma outra empresa que é a Fractus. A Fractus, ela é uma agência de inovação. Quando nós falamos de inovação, geralmente nós pensamos em inovação de produtos. Mas, nesse caso, a Fractus, ela é uma inovação na liderança. Nós atuamos com processos, nós atuamos com frameworks para ajudar líderes a desenvolverem seus times e a chegarem nas decisões que eles precisam chegar, né? Então, basicamente, eu atuo como facilitador e crio workshops e facilito reuniões para que o time consiga, então, chegar nas decisões, né? E eu posso dizer que, pela Fractus, o meu maior material são justamente as perguntas, né? Então, tudo depende de você formular uma boa pergunta, claro, trazer uma estrutura, né? E então, assim, a pergunta é o meu material principal de trabalho na Fractus, né? Legal, e até porque, né, a partir do momento que você facilita, as respostas precisam vir, né, de quem está sendo parte ali daquele processo. Então, eu acho que realmente o material, né, qual que é a ideia do Shortcast, né, aqueles que nos escutam, né, quem é membro do C12 sabe o que eu estou falando, né, a ideia do Shortcast é realmente a gente trazer o conteúdo que foi passado nos fóruns, né, durante o mês, e no mês subsequente a gente traz insights, convida membros do C12 para justamente vir aqui ter um complemento, ter um caso real, ter exemplos práticos, mas a gente realmente nos aprofundarmos ainda mais esse tema. Então, no mês de julho, né, nós tivemos o material sobre perguntas, a importância das perguntas, e aí a gente tem vários aqui, a gente já vai falar sobre isso também, vários exemplos de próprio Jesus, né, utilizando como uma metodologia, como uma ferramenta com seus discípulos, o poder das perguntas, e a gente tratou em julho, e aqui está o Flávio, né, que é um expert nisso, através da Fractus, tem utilizado muito para nos trazer aí essa complementação. Mas antes de entrar especificamente, Flávio, né, no assunto, né, aqueles que nos ouvem, acho que é legal você compartilhar um pouco como que tem sido a tua experiência no C12? Você está no C12 já há 5 anos, desde 2019, né, como membro, atuante, né, no segundo grupo do C12 no Brasil, né? Então, muito feliz aí de ter você aí como membro. E até agora, né, com 5 anos, e como que você tem visto o C12 nessa tua trajetória de liderança como empresário cristão? O que mudou, né, a partir do momento que você entrou no C12, o que te trouxe de insights, o que fez mudar o teu perfil de liderança, a maneira que você direcionava o teu negócio, direcionava os teus negócios como um todo. Conte um pouco como tem sido a tua experiência no C12 e o que tem feito você permanecer no C12, o que você tem visto de valor nesses 5 anos de C12 Brasil. Bom, na verdade, são 6 anos, né? 6 anos, começou olha em 2018, o Sérgio começou em 2018. É verdade, você está desde o início, né? Desde o início, agosto de 2018 foram os 2 primeiros grupos, nós estamos agora entrando em agosto, olha então aí, é verdade, eu entrei um mês verdade. antes, né? Entrou um mês antes, É isso aí. Você entrou em agosto e eu em você setembro. em setembro, isso aí, exatamente.
E a C12, para mim, eu acho que todo grupo eu falo isso, até acho que o pessoal até já sabe que eu vou falar isso, mas o dia do C12 para mim é o melhor dia do mês. É um dia que a gente pode... o que eu gosto de dizer é o seguinte, que nós saímos do nosso dia a dia, mas nós conseguimos nos manter muito produtivos. Não é um dia de ócio, não é um dia que a gente vai ficar em casa, né, assistindo televisão, mas você consegue parar, respirar, e você tem ali um grupo com mais 11 pessoas, 12, né, com o chair, vamos dizer, em que você pode ter trocas muito ricas. Eu entrei no C12 pelo material de negócios. Quando eu tive as conversas com o Sérgio, né, eu foquei muito no material de negócios, mas eu posso dizer que hoje o material de negócio permanece sendo fantástico, né? Mas hoje, para mim, é estar no grupo, ter as trocas que nós temos. O grupo já criou uma cumplicidade, então nós já prestamos contas um para o outro, nós já pegamos no pé, né? O pessoal abre a roda da vida ali. Como é que foi o mês passado? Vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade, exatamente. E um crescimento profissional, assim, incrível. Porque você pode escutar de pessoas que a tua dúvida, de repente, a outra pessoa já passou por ela. Então, essa troca é muito rica, né? E também na questão de ministério. Sem dúvida, abriu os meus olhos para entendermos o BAM, né? O BAM, né? O BAM, o Business as a Ministry. É muito fácil nós cairmos na cilada de que ministério é ministério, igreja é igreja, negócio é negócio. E ali nós conseguimos aprender de uma forma saudável como que nós integramos isso. Isso para mim é fundamental, né? Na minha vida como cristão também. Não, fantástico, fantástico. E realmente, eu acho que essa... você tratar, né, o C12 ele traz essas duas vertentes, né, do próprio negócio, da capacitação, né, de realmente você ter, né, um conteúdo já consolidado, mais de 30 anos, um conteúdo que é traduzido, inclusive, dos Estados Unidos, com uma realidade. Eu sempre brinco, parece que o conteúdo de negócio ele se encaixa perfeitamente no momento que a gente está vivendo, né? Peraí, isso aqui, como que eu não tinha visto? E a forma também que é colocado, mas também é aquilo que realmente me encanta desde o início do C12, de trazer um propósito, né? De não simplesmente tocarmos as nossas empresas, mas entendermos que onde Deus tem nos colocado realmente tem um propósito, é o nosso campo missionário e a visão do C12 é de realmente mudar o mundo através do evangelho dentro das empresas e os membros são parte disso, né? Se a gente não estimular os membros a isso, né, a visão não se cumpre. Então, estou muito feliz aí de ter realmente você compartilhando disso, né? Porque realmente cada um tem a sua forma de entrada, né? Eu entrei com um propósito, depois muda, depois você vê outros valores, então muito legal em relação a isso. Com certeza. Deixa eu fazer até um ponto. Como você disse, né? Parece que nós sempre estamos precisando do material do mês, né? Mas eu acho que um ponto que eu queria levantar, especificamente aqui na pandemia, quando nós tivemos, né? O Brasil entrou na pandemia lá em março de 2020, a partir de abril de 2020 era impressionante como o material nos ajudou a atravessarmos a pandemia. Não era assim um material que estava desconectado, etc. Não, começamos a falar sobre volatilidade, sobre a complexidade do ambiente, como que a gente consegue se adaptar. E isso a gente foi vendo mês após mês, e isso nos ajudou demais, né? Fantástico, como empresários, para atravessarmos a pandemia, né? Legal. Então vamos entrar agora no nosso conteúdo, no mês de julho, né? Você participou do teu fórum e o tema desse mês de julho, do que nós compartilhamos no mês passado, né, foi a importância das perguntas, ou como nós podemos ser assertivos no nosso negócio. E aí o legal do C12 é que ele tem uma construção, né? Ele traz o poder das perguntas na parte de negócios, ministeriais, e eu até comentei no meu próprio fórum, o qual eu sou chair, que isso pode ser replicado em qualquer relacionamento, né? O poder das perguntas, a forma que você fala, inclusive no nosso relacionamento conjugal, esposas, maridos, acho que é uma forma de a gente ser assertivo, né, dentro do nosso relacionamento também. E o que eu percebo, Flávio, uma das coisas que foram muito discutidas, né, dentro do fórum que eu participei, dos fóruns que eu participei, foi, né, a tendência do líder de ter uma falsa ideia de ter todas as respostas. Eu acho que isso é até angustiante muitas vezes, né? A gente como muitas vezes líder, empresário, né, que conhece muitas vezes do próprio core, do próprio negócio, dando exemplo do próprio ATG, né? Você conhece a ATG desde o seu início, desde a sua fundação, tá nesse ambiente já há algum tempo. Só que muitas vezes a gente cai num engano de achar que nós precisamos ter todas as respostas.
E o conteúdo desse mês, ele justamente trouxe essa reflexão. Pera, tenha um olhar mais curioso para que estimule a tua equipe ser produtiva e trazer realmente esse olhar. Como que você vê, Flávio, você que tem navegado não só na TG, mas navegado em outras empresas aí, sendo facilitador, com líderes, com liderados, até que ponto o uso de perguntas é fundamental para o sucesso de um negócio dentro desse contexto? Olha, Thiago, eu não tenho dúvidas de que esta é a maior mudança de paradigma que um líder precisa ter. Sem dúvida. De tudo que nós estamos aprendendo sobre liderança, a maior mudança de paradigma é que o líder precisa entender que ele não tem mais as respostas e que ele precisa saber fazer boas perguntas. Por que isso acontece? Se nós voltarmos um pouquinho no passado, não precisamos voltar muito tempo atrás, 10, 15 anos atrás, o que garantia o sucesso das empresas? Era escala e padronização. Se você tivesse um produto, conseguisse padronizá-lo e escalá-lo, um produto ou um serviço, você tinha garantido o sucesso, né? As bases do sucesso. Só que o que acontece? Agora, para que as empresas prosperem e permaneçam no jogo, né? Quais são agora os fundamentos do sucesso? É você saber resolver problemas complexos, é você ter criatividade, inovação, engenhosidade. Então, as premissas mudaram. No passado, como era escala e padronização, fazia sentido o líder ter uma pegada mais técnica, um perfil mais técnico, estudar para isso e chegar com respostas. Já dá o caminho da pedra. Já dá o caminho, é por aqui, com certeza. Agora não. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos garantir que todos os nossos colaboradores tragam os seus cérebros para dentro do ambiente de trabalho. No passado, a gente pode voltar um pouquinho mais, né? O Henry Ford, ele falava assim, né? Ele foi o pai ali da linha de montagem, da produção de série, etc. Ele falava o seguinte: por que toda vez que eu preciso de um par de mãos, eles vêm acompanhados de um cérebro? Ele falava assim, não é possível, eu só quero a mão, eu só quero a mão de obra, né? Agora isso mudou fundamentalmente. Então, antes era fácil. Faça isso, faça aquilo, não faça isso. Agora, você precisa fazer com que todo mundo trabalhe no seu potencial para resolver os problemas complexos, para inovar e para a criatividade. E para isso, você precisa sair dessa posição de detentor de respostas e ser justamente uma espécie de coach, né, o líder coach do seu grupo, fazendo perguntas para que o grupo consiga avançar. Então, essa na verdade, é uma atribuição fundamental do líder. Acaba sendo uma nova característica, né? Eu sempre digo que o líder ele tem que trabalhar em duas frentes, né? Ele tem que ser um cientista, que é justamente trazer essa curiosidade, trazer esse despertar, mas ao mesmo tempo um juiz que está baseado nos fatos, baseado nos fundamentos que você traz. Eu trago também, né, a minha justiça em cima disso, porque muitas vezes, né, e eu percebo que, né, você dá espaço para um colaborador, mas as próprias ideias elas não podem ir contra a cultura da empresa, suas crenças, seus valores. Deixa eu pegar esse gancho até com relação à postura do colaborador, porque o que eu vejo assim, nos anos passados era mais cômodo para os colaboradores já ter as respostas. De certa forma, você criava uma muleta de pegar pessoas que terceirizavam as suas decisões para o gestor, a ponto de, se não der certo, opa, peraí, foi você que me direcionou, eu tiro, né? Não é minha responsabilidade seguir dessa forma. A partir do momento que nós começamos a entender, eu quero estimular a produtividade, a capacidade, como tratar isso dentro da empresa? Como que você tem visto nas suas facilitações uma forma da gente tratar isso com os colaboradores? Porque eu vejo que é uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade. A partir do momento que você está vindo numa direção, agora eu quero te ouvir. Agora eu não quero só a tua mão de obra, agora eu não quero só a tua mão. Agora eu quero sim teu cérebro, porque eu creio que você tem um passado, você tem uma história, você tem dons, habilidades que talvez vejam coisas que eu não estou vendo. Como que você vê isso? Como nós, como líderes, nós como empresários, executivos, podemos tratar o nosso time para trazer essa cultura de liberdade de perguntas, né? Porque não adianta também eu ter esse hábito das perguntas, mas se o time não está preparado, tem que preparar o time para isso, não acha? Com certeza, com certeza.
Eu penso da seguinte forma. É extremamente mais cômodo você trabalhar com um líder que te dá orientação, mas é altamente desengajador. Esse é o fato. Esse é o fato, né? Eu prefiro trabalhar, e eu imagino que a grande maioria prefira trabalhar em um ambiente em que você consegue desenvolver as suas habilidades e você consiga chegar ali no máximo do seu potencial. E isso você só consegue através de um líder que te incentiva para isso. E que não que vá apenas te determinar o que você precisa fazer. Porque você perde essa responsabilidade, certo? A responsabilidade fica com o líder. Mas eu quero ser protagonista também. Então é uma questão de mentalidade. E eu vejo sim, Thiago, que essa nova geração que está vindo, ela quer esse tipo de trabalho. Eles não querem ficar sentados, não. Eles querem trabalhar numa empresa em que eles possam... dá espaço, senão não... Exatamente, né? E, realmente, precisamos preparar o time para isso. E como que a gente prepara? Eu entendo que daí a gente tem um tema que eu acho que caminha muito de mão dada com essa questão de saber fazer perguntas, que é você prover um ambiente justamente de segurança psicológica. Você tem que ser um líder que deixa o time num estado, num ambiente em que o time realmente possa perguntar, não apenas o líder, mas que as pessoas também possam perguntar, possam trazer suas opiniões, possam contribuir com ações diferentes, possam desafiar o status quo, né? Então, essa questão das perguntas, para o líder é legal porque o líder ele cria esse ambiente, mas ele também desbloqueia isso para que as pessoas também possam fazer perguntas. Umas para as outras ou para o próprio líder, né? Tira essa questão do tipo, ok, passa aqui que eu faço e ponto final. E de forma prática, você vê como que um líder, aqueles talvez que estão nos escutando, membros ou não do C12, né? Como que eu posso trazer esse ambiente de vulnerabilidade? Porque eu vejo assim, claro que isso pode ser construído, e isso até você, né, a gente estava conversando esses dias sobre isso, né? Isso não é cultural da empresa. Isso passa muito pelo líder, porque, eu quero implantar uma estrutura de segurança psicológica dentro da minha empresa. Se você não tem um líder, né, que vai dar as respostas, que não vai trazer essas perguntas, você mata o conceito. Não é algo cultural, é algo realmente mais nichado, mais das equipes. Mas como que eu posso explorar isso de uma maneira prática dentro da equipe? Como que eu posso dar essa liberdade para que eles vejam? E tenham essa liberdade, porque eu vejo que também a própria o conceito da segurança psicológica, ela é muito pautada também na própria pessoa, né? E isso às vezes até na escola, né? A segurança psicológica começa talvez na escola, quando você vai... quem não passou por isso vai levantar a mão, não vou perguntar isso aqui, não vou, o que vão achar de mim? É melhor eu ficar quietinho aqui que talvez vão me achar ignorante de fazer esse tipo de pergunta. Como também desenvolver isso? Porque eu vejo que pode ser um problema enraizado dentro da equipe. Eu tenho como prática, eu como líder, essa possibilidade de mudar a mentalidade da minha equipe. Como que, na maneira prática, eu poderia tratar isso dentro de casa? Você trouxe essa questão da escola, né? Quem nunca levou uma vaia ou deu uma vaia para alguém por ter feito uma pergunta ou uma colocação? Bullying. Hoje em dia é bullying. Hoje em dia é bullying. Mas é isso, né? E nós chegamos com essas cargas para dentro da nossa organização. Então, dentro das organizações, nós temos uma preocupação muito grande com a nossa imagem, né? O nosso status, como que o meu chefe me vê, como que os meus colaboradores me veem. Então, muitas vezes, é mais fácil para a pessoa ficar quieta. Então, estamos aqui numa reunião e daí chega aquela questão, né? Alguém tem alguma alternativa? Cara, eu vou olhar... Já tá decidido? Não tenho, tá tudo certo, deixa eu ficar quieto, né? Porque o que as pessoas vão pensar de mim se eu trouxer a minha ideia? O que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer uma pergunta? Então, sim, eu gosto de definir que segurança psicológica é você criar um ambiente que recompensa a vulnerabilidade. Só que a gente precisa entender um pouquinho o que é vulnerabilidade aqui, porque nós achamos muitas vezes que vulnerabilidade é a pessoa poder ser quem ela quiser, falar sobre o que ela quiser, falar o que ela pensa. Nem sempre é assim. Quando nós falamos de vulnerabilidade, é ela poder se expressar dentro do seu ambiente de trabalho com relação ao objetivo que ela está atuando. Né? Então, assim, eu tenho um desafio.
você como meu chefe me dá um desafio. Eu preciso ser vulnerável em falar assim, eu errei, eu não sei, eu preciso de ajuda. Isso é libertador, né? A gente falar eu não sei é libertador. Eu não sei é demais, né? É demais, né? Mas só que nós não falamos porque se eu falar eu não sei, imagine o que o meu chefe vai pensar, né? Então, muitas vezes é por quê? Porque o líder viu o chefe se comportando de alguma forma em que talvez alguma outra pessoa disse não sei e o chefe foi lá e sei lá, fez algum comentário depois ou etc. E a verdade é o seguinte, que nós como líderes, nós não temos que ter como garantido que as pessoas vão ter essa vulnerabilidade. Nós precisamos incentivar que elas sejam vulneráveis, né? E para isso, sim, nós precisamos criar esse ambiente de segurança psicológica. E eu entendo que a melhor forma é através de comportamentos do líder e, justamente, saber fazer perguntas certas. E aí eu vou entrar num tema, né, que a gente já que a gente deu o gancho aqui das perguntas, né? Existem formas de pergunta. Eu acho que o grande diferencial nesse tipo de momento, de realmente você dar liberdade para o colaborador, para a tua equipe, ter essa liberdade de ter essa segurança psicológica, vai muito da forma que é feita a pergunta. Porque automaticamente, muitas vezes, principalmente líder dominante, pode ter um viés nas suas perguntas muito... eu não vou colocar maldoso, mas é intencional. Eu pergunto querendo que você responda o que eu quero, né? Eu não quero, então... Peraí, mas eu pergunto, mas ó, você tem que responder o que eu quero, senão tá errado. Então vai muito na forma da pergunta, né? A gente fala de perguntas abertas, perguntas fechadas. É claro que, como você deu o exemplo ali, eu trago o exemplo para dentro de casa. Se eu chego pro meu filho e pergunto como foi a aula, ele vai falar, boa, acabou. Você não deu abertura, né? Ou melhor, né? Não, ao contrário. A aula foi boa? Ele, sim. Agora, se eu pergunto como foi a aula, expõe uma pergunta mais aberta e expõe para ele falar um pouco mais. Então, a forma que muitas vezes nós perguntamos é fundamental, né, para que a gente possa obter sucesso nessa segurança psicológica dentro das equipes e poder, né, trabalhar de uma maneira mais assertiva nos resultados dentro das nossas empresas em relação à produtividade até dos próprios colaboradores. Como que você vê essa forma de fazer pergunta? O como? Uhum. É realmente fundamental? Se quiser trazer exemplos de perguntas aqui, né, mais assertivas para a gente fazer, porque às vezes a gente entra no automático e aí nem percebe, está sendo muito tendencioso nas perguntas e achando que está usando dessa ferramenta, desse instrumento, mas de uma maneira errada. Uhum. Como que você vê? Sem dúvida, saber fazer as perguntas certas é uma arte. Na verdade, não vou dizer que é uma arte, mas sim é uma competência, é uma técnica que vale a pena nós estudarmos, vale a pena nós aprendermos, dedicarmos tempo. Então, assim, o que eu sugiro? Geralmente, em reuniões, que geralmente elas são programadas, pense bem nas perguntas que você vai fazer, sabe? Uhum. Preparação, então. Prepare-se antecipadamente, né? Um exemplo muito, muito claro que eu trago aqui é aquela situação. Estamos numa reunião, estamos aqui em 10 pessoas, discutimos, estamos lá 1 hora, 2 horas discutindo, e daí eu pergunto assim, chegamos a alguma conclusão, ok? Pode ser que eu mesmo tenha falado, ok, cheguei aqui, chegamos a uma conclusão. E eu falo assim, alguém tem alguma outra alternativa? Que eu acabei de trazer, né? Muito difícil alguém vai falar alguma coisa. Muito difícil. É muito diferente de você perguntar, ok, pessoal, chegamos nessa conclusão, mas quais são as outras alternativas? Uhum. Você já dá espaço para ter outras, né? Primeiro, você já está identificando que existem outras, né? Você não está falando se existir alguma outra alternativa. Não. Quais são? Elas existem. Quais são as alternativas? Então, fala e fique em silêncio. Você vai criar um silêncio meio constrangedor em que alguém vai ter que falar quais são as outras alternativas, né? Uma história muito famosa que eu conheço também, situação semelhante, um empresário lá nos Estados Unidos, ele perguntou, e aí, pessoal, quais são as alternativas? E ninguém respondeu. E ele falou, então estamos cancelando a reunião até que alguém tenha outras alternativas e traga na mesa, né? Então, assim, ele até foi mais incisivo, mas ele disse assim, eu quero que vocês tragam. Eu não estou apenas convidando vocês a trazerem outras alternativas. Eu quero isso de vocês.
Então é um ambiente em que você não apenas convida, não é apenas aquela questão, as portas do meu escritório estão abertas, né? As portas da minha sala estão abertas. Poxa, eu falei isso hoje de manhã, Flávio. As portas estão abertas. Não. Você apenas fazer o convite, às vezes, muitas vezes não é o suficiente. Você precisa extrair dessa pessoa. E você extrai dessa forma, fazendo perguntas muito corretas. Vou trazer um outro exemplo muito, muito rápido aqui, né? Estava envolvido numa negociação e eu estava bem empolgado com essa negociação. E conversando com um amigo, ele chegou assim, ele disse, Flávio, você tem algum versículo bíblico que te apoia nessa decisão? Veja, ele não está dizendo se eu tenho ou se eu não tenho. A pergunta foi completamente imparcial. Você tem algum versículo bíblico que vai te apoiar na sua decisão? Eu falei, cara, eu não tenho. Então foi uma pergunta que me fez pensar, foi uma pergunta muito profunda, mas ela não foi muito aberta essa daqui, mas ela foi imparcial. E ela me fez pensar, ela não tinha... você não tem um versículo bíblico aí, né? Ou talvez você tenha. Tendenciosa, né? Sim. Mas, foi uma pergunta que, me fez pensar. Eu vou precisar orar, eu vou precisar ler um pouquinho melhor a Bíblia nesse aspecto, né? Outra pergunta que ele fez. Quais são as bandeiras vermelhas dessa negociação? Cara, quais são as bandeiras vermelhas? Eu não parei para me perguntar e para colocar no papel. Então, assim, cara, que pergunta fantástica, fabulosa, que me abriu a cabeça. E a gente pode fazer isso para as nossas equipes, né? Tiago, você está trabalhando. Qual está sendo o seu maior obstáculo hoje? Cara, bem você aberta, perguntar né? Qual é a sua maior dificuldade hoje? Sabe, é uma pergunta imparcial em que você convida a pessoa a falar. Então... É diferente quando você já fecha a pergunta, né? Você está tendo dificuldade em fazer isso? Sim ou não, né? A partir do momento que você abre, você dá realmente liberdade para a pessoa refletir. E até o próprio conteúdo do C12, ele trouxe muito isso, né? Que a forma, muitas vezes, que nós, líderes, lidamos, né, com perguntas, damos essa liberdade, ela expõe, muitas vezes, o quanto nós aproveitamos da capacidade, dos dons, dos talentos dos nossos próprios colaboradores, né? Então, até que ponto realmente nós estamos explorando uma maneira full, uma maneira completa, né, os dons e as habilidades e a capacidade. E pelo contrário, né, muitas vezes essas perguntas vão expor fragilidades. Com certeza. Né? Porque a partir do momento que você pergunta e faz a pessoa pensar, peraí, será que eu não preciso trabalhar com treinamento, com capacitação? É isso mesmo? Você acha que isso passa por isso mesmo? Não, que com certeza. Pode sair situações que, não percebia isso aqui, essa fragilidade nessa pessoa. Sem dúvida. E você pode, geralmente você pode, um momento muito legal para você fazer uma pergunta desse tipo é logo quando você entrega um objetivo, né? Vamos dizer, o time definiu os OKRs do mês, os OKRs. Geralmente os OKRs é aquela coisa, né? Você mira na lua, um objetivo bem audacioso, e você pode perguntar, e aí? Quais competências você acredita que você precisa desenvolver para chegar nesse objetivo? Você não está julgando nenhuma competência da pessoa, mas quais treinamentos você entende que você precisa passar agora, nesse período, para que você atinja o seu objetivo? São perguntas assim, colocadas no momento correto, e você não talvez a pessoa não perceba, mas você está entregando um ambiente para que ela seja realmente vulnerável. De repente a pessoa fala, puxa, realmente, nesse projeto eu vou precisar, vou fazer uma apresentação importante para o cliente, eu preciso realmente desenvolver minha oratória. Então, ela foi vulnerável. Ela, de certa forma, falou, eu preciso melhorar minha comunicação. Né? Então, assim, a pergunta correta, colocada no momento certo, ela faz maravilhas, assim. Boa. Então, a gente já falou aqui sobre a importância das perguntas, a gente já falou aqui de realmente dar esse ambiente de segurança psicológica para as pessoas se expressarem, serem vulneráveis. A gente já falou sobre a importância do como nós perguntamos, né? Porque muitas vezes nós somos tendenciosos na forma que a gente pergunta. Mas, ao mesmo tempo, eu queria explorar aqui algo que foi compartilhado muito no nosso fórum no último mês, sobre a escuta ativa. Né? Porque, a gente pode aproveitar o tempo certo, a maneira certa, aí eu preparo o ambiente. Você comentou ali, né, do silêncio, do exemplo que você trouxe ali, e como isso, muitas vezes, para um líder dominante, que a grande maioria dos líderes, os C12, acabam sendo dominantes, mas como é difícil o escutar, né? Seja dentro do ambiente de negócio, até dentro de casa. Né? A gente automaticamente a gente faz a pergunta, mas não dá nem tempo da pessoa se expressar. Uhum. Né?
Como que você vê a importância da escuta ativa? O que é para você a escuta ativa? Uhum. A escuta ativa é um presente que você dá para outra pessoa, em que você valoriza ela. Esse é o grande ponto. Então, nós como líderes, nós sempre falamos, como que nós vamos valorizar o nosso colaborador, etc. Uma presença, uma escuta ativa é um presente que você dá para o seu colaborador e que você realmente torna ele valorizado. O que é uma escuta ativa? Trazendo assim na prática. Vamos trazer aqui na prática. Primeiro, em reuniões, seja no one-on-one, seja em reuniões, evite ficar olhando o celular. Você pode estar fazendo uma anotação até da própria reunião. Estou olhando aqui, mas é a nossa pautinha. Eu aqui, sei, né? eu sei. Mas como é ruim quando você está conversando com alguma pessoa e de repente ela pega o celular, às vezes, chegou uma notificação. E como isso é comum, né, Flávio? Cada vez mais. Extremamente. Então é você estar presente para a pessoa. Enquanto ela está falando, você estar olhando no olho dela. É você... justamente, geralmente na escuta ativa, nós falamos o seguinte: não se apresse em colocar uma resposta. Ou busque não pensar na resposta antes de escutar. Mas é difícil, né? Só que qual que é a questão? O problema é que quando você está falando e eu já estou pensando numa resposta, a pessoa consegue captar isso. O meu olhar, ele fica um pouco mais para longe, eu já começo a ter ações de que, tipo, deixa eu falar. É mais ou menos assim, eu tô... não importa o que você vai falar, eu já sei o que eu quero dizer, eu já vou ter a resposta. Exato. Mais ou menos assim, isso se expressa dessa exatamente, né? Isso inibe a pessoa, né? Então, você ter... É simplesmente você estar presente. Enquanto a pessoa estar falando, você estar olhando para ela e interessado. E também o quê? Fazendo perguntas de curiosidade. A pessoa falar, você continuar fazendo perguntas, principalmente também para você afirmar o que você está entendendo, né? Uma forma importante de você falar, de você praticar escutativa também depois que você falar, eu dizer o seguinte: Thiago, então pelo que eu entendi, você disse isso. Além de ajudar na comunicação, você confirma e você mostra para a pessoa que você estava escutando ela. Estava compenetrado ali. Exatamente, né? Então a escuta ativa, ela é fundamental nesse nosso século em que as distrações são enormes, E né? aí, principalmente, né? Eu digo, né? O celular é uma benção, mas tem atrapalhado muito essa questão dos relacionamentos, né? Do olho no olho, isso dentro de casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas, maridos. Então, dentro do ambiente de trabalho é a mesma coisa, né? Você tá ali, é o passando reto e você não tá prestando atenção em nada e depois você vem com a solução. Então, uma autossabotagem, muitas vezes a gente achar que a gente dá a liberdade, faz as devidas perguntas, mas ao mesmo tempo não sabe escutar. Né? E eu gosto muito do conceito que Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca para a gente falar pelo menos, né? Ou ouvir pelo menos o dobro do que a gente fala. Então, temos que aprender realmente a ouvir. Muito interessante, né? Eu queria trazer aqui, né, algo que também foi compartilhado ali no fórum. Existe uma metodologia hoje, né, do 5W2Hs, né, que é muito comum, que veio do sistema Toyota, que é justamente os 5 porquês, né? Você ir para uma linha de buscar a causa, a profundidade, muitas vezes um problema, seja qual ele for, seja dentro do ambiente profissional como pessoal. Busque a causa e não o sintoma. Quantas vezes nós passamos por situações empresariais, pessoais, em que nós tratamos a causa? Né? Muitas vezes, eu estou com dor de cabeça. Vou lá, toma um analgésico, é mais fácil e resolve a dor de cabeça. Mas, na verdade, você não resolveu. Você tem que ir na causa, você tem que buscar. E essa metodologia ela traz muito a importância da profundidade, os 5 porquês. Pergunta mais uma vez, pergunta até chegar na causa realmente. E, mais uma vez, a gente vendo o poder e a importância das perguntas. Como que você vê isso, né? É uma forma de a gente realmente se aprofundar, como que você tem visto nas empresas, como uma pessoa que faz facilitação e você instiga a pessoa a chegar na causa para talvez identificar uma solução, identificar uma forma de abordagem diferente. Como que você trabalha isso? Tem algum exemplo prático aí para nos trazer? Sim. Essa questão do 5 Whys, né? Dos 5 porquês, é uma técnica que nós utilizamos também em processo de facilitação. Eu também utilizo uma técnica chamada 9 Whys, que são 9 porquês. Que isso, daí já é demais, né? Vamos parar no 5, não, tô brincando. Que é muito bacana também. Mas isso é fundamental. Quando eu vou atuar em um workshop, quando eu vou atuar em alguma facilitação, eu costumo dizer que
70% do meu workshop é trabalhar na pergunta correta. É você entender o que o cliente está precisando, qual que é o objetivo do time, você criar uma estrutura, né? Porque daí no workshop é legal, porque você consegue fazer várias estruturas ali, né? E trabalhar na pergunta. Então, por exemplo, um exemplo que você disse, Flávio, você tem algum exemplo? Geralmente eu utilizo essa técnica, eu utilizo daí o 9 Whys para revelar o propósito. Legal. E essa questão de revelar o propósito pode ser, vamos revelar o propósito da organização, pode ser revelar o propósito do time, ou pode ser, vamos revelar o porquê que nós estamos reunidos hoje, qual que é o nosso objetivo aqui. Então eu utilizo, no caso, uma estrutura libertadora, né, que é chamada 9 Whys, e em 20 minutos a gente consegue fazer com que todos do time entendam qual que é o propósito, seja o propósito da reunião, o propósito do workshop, etc, sabe? Isso é muito legal, isso é muito bacana de você ver acontecendo, assim, sabe? Você soltar uma pergunta correta que vai desenrolar um nó ali que o time vai para um outro caminho, unido, engajado e etc, sabe? É bem bacana isso. Legal. O papo tá muito bom, mas a ideia do Shortcast realmente um tiro curto, mais intencional, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque a gente tratou na parte de ministério, né, o conteúdo C12, para aqueles que não sabem, né, a gente trabalha tanto na parte de negócios, né, tudo que a gente está comentando aqui, da profundidade, da capacitação mesmo, mas com um viés, um propósito, e aí tem sim a parte ministerial, entendendo que nossos negócios têm um propósito, né? Por isso que o lema do C12 é grandes negócios para grandes propósitos. E na parte ministerial, foi citado muito o modelo de Jesus. Para mim, a referência sempre vai ser Jesus, glória a Deus por isso, né? Porque ele, por muitas vezes, muitas situações em que ele era abordado, seja no poço da mulher samaritana, seja no cego Bartimeu, né, em que Jesus chega e pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Né? Jesus utilizava muito de perguntas, né? E eu vejo isso como um modelo para nós, inclusive para entrarmos em assuntos do âmbito ministerial, espiritual, né? Você realmente entender dentro do colaborador. Nós temos sim uma intencionalidade ministerial dentro das nossas empresas, em realmente falar sobre isso, pregar o evangelho, mas claro que existe uma forma, né? um meio para que a gente atinja isso aí. Eu queria que você fizesse uma abordagem sobre isso, o modelo de Jesus nas perguntas, mas também trazendo para esse contexto não só de negócios, de business, dentro do ambiente também familiar, mas também como que eu posso utilizar de perguntas para entrar em assuntos que não são de negócio. Até que ponto eu posso utilizar de perguntas para realmente cumprir o meu propósito, o meu chamado, o meu ministério de pregar o evangelho e fazer discípulos. Eu acho que a arte de fazer perguntas, ela é um dos maiores instrumentos que nós temos para discipular e evangelizar dentro do local de trabalho. Eu percebo assim. Por quê? Porque uma pergunta bem colocada, você coloca a pessoa num estado de vulnerabilidade. Né? Então, muitas vezes nós podemos pegar um conflito, algo que está acontecendo no trabalho, no ambiente de trabalho, chama a pessoa, dependendo uma sequência de perguntas que você faz, você pode fazer com que a pessoa exponha um problema pessoal dela, sabe? Aquela pessoa que está chegando atrasado várias vezes, né? A gente pode ter aquela abordagem, a pessoa está chegando atrasado, já... Trata a causa, manda embora e pronto. Exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, numa situação dessa, você pode chegar para a pessoa e falar assim, fulano, o que está acontecendo? Ele vai falar... Pergunta aberta. Pergunta aberta. Legal. O que está acontecendo? Eu estou percebendo que você tem chegado atrasado. O que está acontecendo? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ele vai falar várias coisas. Daí você faz a seguinte pergunta. Mas o que realmente está acontecendo? Legal. Essa já é a segunda. Né? Aí você... a pessoa, além de sintetizar o que ela vai falar, ela vai chegar no primeiro porquê lá. Né? E você não perguntou por quê. Por que você está chegando atrasado? Olha a diferença. Já é uma pergunta, às vezes, até acusativa. Claro. Né? Total. Por que você está chegando atrasado? É diferente, né? Mas assim, o que está acontecendo? E depois, o que realmente está acontecendo? A pessoa vai falar,
eu tô chegando atrasado. E muitas por vezes causa essas disso. respostas justamente dão abertura para que a gente possa atuar de uma maneira intencional, ministerial, não só de atender uma necessidade, muitas vezes, né, tratando a causa. Às vezes o motivo do atraso é uma questão, né, conjugal, uma briga com a esposa, né, e a gente pode realmente atuar como líder, tendo um olhar mais humanizado. É fantástico. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E se você vai encavalando ali uma sequência de perguntas, você... Assim, vocês às vezes conseguem evangelizar a pessoa sem falar nada. Você só vai fazendo as perguntas, sabe? Então, eu percebo que dentro do ambiente de trabalho, nós hoje temos muita... Como é que eu posso dizer? Muita insegurança. Até que ponto que nós podemos ir, até que ponto você está invadindo a privacidade da pessoa, né? Tem toda uma questão nesse sentido, mas se você trabalhar com perguntas, você vai chegando em portas do coração dela. Legal. Que ela vai se sentir confortável em falar com você. E você não precisa resolver tudo no primeiro momento. Você pode ter certeza que uma vez que você fez essas perguntas, ela se sentiu confortável, no dia seguinte ela vai pedir um conselho, no dia seguinte ela vai, sabe? Então, o legal é que você, trabalhando com perguntas, você não precisa ser o detentor da resposta, mas você consegue ir levando a pessoa para esse ambiente que nós queremos chegar, que é de que ela tenha um coração aberto para que a gente possa apresentar Cristo. Legal. E isso é legal, né? Porque às vezes a gente abre para esse tipo de conversa e acha que precisa ter todas as respostas, inclusive bíblicas, né? Não, a hora que eu conhecer toda a palavra de Deus e ler toda a Bíblia, aí eu vou... Não, né? Muitas vezes é o teu testemunho, muitas vezes é a tua vivência com Cristo, o quanto você tem buscado. Então, sim, exige uma preparação e a gente sempre estimula a oração, leitura da palavra, devocional, mas a gente não pode realmente perder a oportunidade, né? Porque eu sempre falo, né? As pessoas só são completas, satisfeitas quando tem Jesus. Então pode ter convicção. Essa pessoa que muitas vezes está nos ouvindo aqui, não, mas é aquela pessoa, eu acho que não precisa de nada. Se ela não tiver Jesus, ela precisa sim, porque ela não é completa, não é satisfeita. Flávio, estamos chegando na fase final aqui do nosso bate-papo, nossa conversa. E eu queria agora deixar aberto para as suas considerações finais, para você deixar uma mensagem final. Se você quiser também indicar algum livro, alguma literatura relacionada a isso, né? A gente não conversou sobre isso, estou pegando de surpresa. Aí você, se tiver, senão você fala, depois eu mando para o Thiago, aí a gente põe no canal. Mas fique à vontade aí para as tuas considerações finais sobre o conteúdo, sobre tudo isso que a gente conversou. E aí podemos encerrar daí com chave de ouro. Eu quero, assim, encerrar esse tema aí que nós estamos falando sobre conversa, sobre perguntas, né? E eu queria, nesse sentido, colocar aqui para quem está nos escutando, né? Está nos ouvindo, está nos vendo. Quantas vezes nós chegamos no momento em que nós achamos que o time não tem as respostas por uma posição nossa de que o time não tem as competências necessárias, né? E de repente a gente investe, contrata, sei lá, uma consultoria e chama um especialista e tal. Mas às vezes o que você precisa como líder é desbloquear esse talento. É desbloquear, é fazer esse potencial emergir. E isso você consegue o quê? Através das perguntas. É a melhor arma que você tem para você fazer com que o potencial das pessoas floresçam e apareçam, assim, né? Então, como eu disse no começo, essa é a maior mudança de paradigma que um líder precisa ter. É sair desse ambiente, desse espaço em que eu sou o detentor, eu preciso provar essa diferença, né? É a diferença entre você provar que você merece estar ali. Então, eu estou aqui agora, eu sou o chefe, então eu tenho que ter as respostas, eu tenho que conduzir o meu time. É a questão do provar o seu valor ou você contribuir com o time. Você mostrar o seu valor. É muito diferente, né? Então, eu acho que essas são as competências necessárias para a gente navegar nesse novo ambiente de trabalho, nessa nova complexidade que nós temos aí no mundo de negócios, né? Livros, eu indicaria 2. Opa, aí peguei de surpresa. Expert aí, vamos lá. Um muito bacana, chama-se O Jogo Interior do Tênis, do Timothy Gallwey. Uau. É um livro feito por um técnico de tênis para tenistas sobre tênis. É isso. Mas você não precisa entender nada e nem precisa gostar de tênis para você aprender os inúmeros benefícios que existem
nessa arte de você fazer perguntas. Porque o Timothy Galway vai falar que os tenistas jogam 2 jogos. O jogo externo, que é contra o seu adversário, e um jogo interior, que é contra você mesmo. Né? Então, e ele vai explanar isso de uma forma muito brilhante. Né? O outro livro, que para mim é o meu livro de cabeceira, é A Organização Sem Medo, da doutora Amy Edmondson. Ela é professora lá da Universidade de Harvard, PhD e etc. Né? E esse é um livro que vai abordar da melhor forma possível o que é segurança psicológica e como que você aplica no seu time, né? E que seguramente passa pela arte de fazer perguntas também. Fantástico, Flávio. Não tinha outra expectativa em relação ao nosso bate-papo. Tá muito bom mesmo, né? A gente poderia ficar aqui falando 2, 3 horas, que realmente a gente não ia ver o tempo passar, mas quero te agradecer a tua disposição, teu trabalho. Realmente a gente vê excelência no que você faz. A gente vê Deus, né, através do teu trabalho, através das tuas entregas. Então, cara, parabéns. É uma honra caminhar com você aqui no C12, você como membro, né, eu agora como CEO, mas tendo aí a nossa caminhada, realmente construindo grandes negócios, mas com um propósito maior, e tenho plena convicção que frutos eternos estão vindo através da tua vida, através das tuas empresas, da Fractus, como também da TG. Então, conte com a gente, conte com o C12, né? E aqueles que nos ouvem, nos escutam, nos assistem, né? Fiquem... e você, né, quer saber mais sobre o C12, talvez você não seja ainda um membro do C12, você que é CEO, empresário cristão, né, que tem o desejo de transformar o teu negócio, de realmente ter uma capacitação contínua, né, numa rede... com pessoas que levam Deus a sério, outros pares que vão te ajudar, né, num crescimento mútuo, mas entendendo, né, esse crescimento com um propósito. Você que quer saber mais, acesse o nosso link, acesse o nosso site, tem mais informações. Olha, quero saber, tem aqui na minha região, a gente já está no Brasil inteiro. Então você que está nos escutando e realmente quer fazer parte, né, do time de Búfalos, que é o C12 Brasil, né, você é o nosso convidado para conhecer um pouco mais, a você construir grandes negócios, mas com grandes propósitos. Flávio, obrigado mais uma vez. Valeu, Thiago. Fica o nosso convite para outros, né, podcasts aí, shortcasts, para a gente conversar ainda mais sobre outros temas que estão por vir. Valeu, Thiagão. Obrigado aí pelo espaço. Foi muito bom estar aqui com vocês. E ansioso pelos próximos também. É isso próximos shortcasts aí. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Olá, você que é membro do C12 Brasil, quero te convidar para a Conferência Nacional do C12 Brasil, que vai acontecer aqui em Curitiba, no dia 1º e 2 de novembro. Você é o nosso convidado. Logo teremos mais informações com as inscrições e fica aqui a nossa dica. Estamos preparando uma programação especial com nomes muito poderosos, pessoas de Deus que vão contribuir não só para o teu negócio, mas para a tua vida pessoal também. E fica nosso convite também para os cônjuges, é isso mesmo. Você que é membro do C12 Brasil, já deixa na agenda 1 e 2 de novembro, mas também cutuca aqui sua esposa e seu marido, porque eu quero eles junto conosco, porque tenho certeza que a tua vida pessoal, conjugal também vai mudar com a conferência do C12 Brasil aqui em Curitiba. Nos vemos lá, um grande abraço.